Que alegria, meus irmãos, nós estamos celebrando nesta noite, né? A última noite de 2023 e a primeira madrugada, vamos estar juntos em 2024, né? Que glória, que bênção, você escolheu a melhor parte, você escolheu se debruçar aos pés de Jesus nesta noite, aleluia. Eu estou feliz de estar aqui com vocês. Vamos ler a palavra de Deus, porque Deus quer falar conosco nesta noite. Abra a tua Bíblia no Salmo de número 119, é o maior salmo da Bíblia, o Salmo de número 119. Mas ele tem muitas revelações para nós, e Deus vai falar tremendamente conosco. Salmo 119, versículo 11, 12 e 13. Aleluia. Pegue a sua Bíblia na sua mão, no seu celular, ou então você pode acompanhar aqui. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus decretos. Com os meus lábios declaro todas as leis da tua boca. Eu quero enfatizar bem para os irmãos: com os meus lábios declaro todas as leis da tua boca. Amém? Diga graças a Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, lemos a tua palavra, Senhor, e a tua palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que a tua palavra fale poderosamente a cada coração nesta noite, que veio aqui, Senhor, para ouvir a tua voz, Senhor. E a fé, Senhor, ela vem por ouvir a tua palavra, e a tua palavra será explanada nesta noite. E que estes corações que aqui estão, Senhor, seja uma terra boa, uma terra fértil, Senhor, para produzir frutos excelentes, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém, meus irmãos. Pode sentar, dando glória a Deus, adorando o nome de Jesus, porque, irmãos, só quem não dá glória é quem está lá no cemitério, né? Quem já morreu, mas quem está vivo pode dar glória, aleluia. E eu falava, irmãos, que este lugar aqui é o lugar propício para nós adorarmos a Deus, né? Porque quando nós vamos no supermercado, a gente não pode dar glória a Deus, porque senão todo mundo vai ficar olhando para a gente, né? Quando nós vamos no shopping, não dá para dar glória a Deus, mas quando nós estamos na igreja, nós podemos dar glórias e honra ao nome do nosso Deus, porque aqui é um lugar de adoração, aqui é um lugar de você ouvir a voz de Deus, e Deus vai falar contigo nesta noite. E a mensagem desta noite tem uma pergunta. O título da mensagem é: como trazer à existência algo que não existe. Diga comigo: como trazer à existência algo que ainda não existe. Então, em primeiro lugar, é uma pergunta, e o Espírito Santo vai estar falando ao seu coração nesta noite. Então, quando nós temos a palavra de Deus no nosso coração, nós guardamos a palavra de Deus no nosso coração, ela então nos faz andar no caminho do Senhor. A palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E quando a palavra de Deus ela começa a brilhar na nossa vida, nós começamos então a mudar de comportamento. O Espírito Santo vai nos orientando, vai nos trazendo luz, porque quanto mais luz existe, menos sujeira, né, nós vamos deixar. Porque quando está escurinho, a sujeira fica camuflada, mas trazendo luz, nós vimos qualquer pozinho, né? Às vezes quando o sol brilha assim no móvel, a gente diz: bah, mas como tem poeira neste móvel, porque agora tem bem luz.
Então a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A palavra de Deus orienta o homem, orienta a mulher como que ele deve andar, o caminho que ele deve seguir. Então, quando nós guardamos a palavra de Deus no nosso coração, nós guardamos a promessa. Mas quando nós falamos com a nossa boca, né, nós tomamos posse da promessa. Aleluia. Quando você profetiza, você toma posse da promessa de Deus. Por exemplo, a palavra de Deus diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando você guarda esta palavra, você está protegido por esta palavra. E quando você pronuncia esta palavra, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, esta palavra começa a trazer um fruto sobre a sua vida. Ninguém que profetiza que Deus é o seu pastor vai passar miséria, vai passar fome, vai passar necessidade, porque nós, irmãos, estamos aqui, não dependemos de um governo, nós dependemos do nosso Deus Todo-Poderoso, aleluia, e Ele não vai deixar faltar na sua casa, haverá prosperidade na casa daquele que crê no Senhor. Então abra a sua boca neste ano e profetiza a vitória de Deus sobre a sua vida. A palavra na tua boca, ela traz à existência as coisas que não existem. A palavra na sua boca, ela traz à existência as coisas que não existem. Irmãos, a palavra de Deus é uma semente, e você precisa pegar esta palavra e lançar sobre uma situação que você está vivendo. Então pega a palavra de Deus e lança a palavra de Deus. Ela é uma semente que produz, ela traz à existência aquilo que não existe. Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, vamos ler. Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2. Olha o que diz a palavra de Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Aleluia. Então nós vemos aqui que no princípio criou Deus os céus e a terra, mas a terra não tinha nada. A terra era sem forma e ela era vazia, não existia nada. E o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, sobre a face das trevas. O Espírito pairava, mas nada acontecia. Mesmo que o Espírito estivesse ali, nada aconteceu. Mas o nosso Deus lançou a sua palavra e Ele disse: haja luz, e houve luz. Aleluia. Então o Senhor quer que eu e você sejamos como Ele. Ele profetizou e todas as coisas vieram a existir. Talvez na sua vida, eu não sei como você está, mas talvez na sua vida esteja também esse abismo, essa escuridão, essas trevas, ou em alguma área da sua vida, você está na escuridão, você não tem luz nenhuma, você não tem palavra nenhuma sobre esta área. Mas eu quero dizer para você nesta noite: abra a sua boca e profetiza a palavra de Deus. Profetiza sobre a vida dos teus filhos, profetiza sobre a vida da tua esposa, profetiza sobre a vida do teu esposo, né? Não vai dizer: não, meu filho não vai dar em nada, não, meu filho é problemático, não, meu filho está nas drogas.
Não, meu amado, você tem que profetizar e dizer: o meu filho é bênção nas mãos do Senhor, né? O meu filho será lançado, né? Os filhos são como a flecha na mão do valente. Diga: o meu filho vai ir mais alto do que eu. O meu filho vai pisar lugares no qual eu nunca pisei. O meu filho verá coisas que eu nunca vi. O meu filho fará coisas que eu nunca fiz. Começa a profetizar na vida dos teus filhos. Profetiza na vida do seu marido. Diga: o meu marido é uma bênção. O meu marido é um empresário, é um grande empresário, né? O meu marido é próspero, né? Começa a profetizar a palavra de Deus, porque quem profetiza colhe do fruto da sua boca. A tua vida pode estar num caos, mas quando você começa a profetizar, as águas começam a se mover e Deus começa a criar aquilo que não existe. E hoje mesmo eu dei o testemunho da minha sobrinha Lara. A minha irmã perdeu 3 filhos, 3 bebês dentro da sua barriga. E no 3º bebê ela me chamou para que nós orássemos por ela. E eu fui com um amigo meu, pastor, na casa dela naquele dia. E o esposo dela, que era espírita, quando eu cheguei lá para orar, ele estava de boné em casa. Ele não era muito de usar boné, mas acho que era um dia de sol. Ele tirou o boné enquanto nós orávamos em reverência àquela oração. E este pastor, meu amigo, orou sobre o ventre da minha irmã e profetizou. E ele disse assim, em nome de Jesus, Deus faz esse útero fértil. E profetizou sobre a vida dela. E quando ele profetizou, eu pensei na minha mente: tá, mas a recém ela acabou de perder um filho e ele já está profetizando o outro, né? Mas aí eu disse: se o servo do Senhor profetizou, eu vou concordar. Eu disse amém, em nome de Jesus. Deus faz um milagre. E então, meus amados, eu já comecei a proclamar. Era a época de Natal, em seguida foi Natal. E no dia de Natal, eu abracei a minha irmã e falei para ela assim: este ano que vem, Deus vai te dar um filho. E ela me deu um sorriso assim, e na mesma hora ela murchou. E eu falei para ela: tu vai ver Deus operando e te dando um filho. E quando chegou no ano novo, nós viemos para a Praia do Cassino. E lá de Pelotas, a gente quando vinha para a Praia do Cassino, era assim, o máximo, né? Então a gente trazia coisas para comer. A gente trouxe lá talvez um frango, não lembro, frutas e coisas. Nós passamos para passar o dia na Praia do Cassino. E veio eu, a minha cunhada, aliás, meu cunhado, a minha irmã. Não lembro se tinha mais alguém com a gente, eu me lembro de nós. E de repente nós estávamos bem felizes na Praia do Cassino. A minha irmã começou a dizer: ai, está doendo a minha barriga, está doendo a minha barriga, eu quero ir embora, eu quero ir embora. E eu disse para ela: é o bebê que está chegando, eu disse para ela. E ali, amados, ela disse: então essa semana eu vou fazer o exame. Irmãos, naquela semana ela fez o exame, ela estava grávida, para a honra e glória do nome do Senhor. E um dia, a minha sobrinha a minha irmã, ela costumava deixar ela comigo na igreja, e então eu ia pregar e ela ficava na minha volta aqui, andando assim, me olhando, né? Então quando eu orava pelas pessoas, ela ficava olhando para mim, ficava na minha frente enquanto eu orava. E um dia eu estava orando assim, ela com os olhos arregalados, azuis, porque a minha irmã é morena com olho preto, meu cunhado é moreno com olho preto, ela nasceu loira com os olhos bem azuis. E quando ela olhava com aqueles olhos azuis para mim, Deus falava assim: olha o que eu sou capaz de criar por causa de uma palavra tua.
Então, amados, Deus é poderoso para trazer à existência aquilo que não existe através da sua palavra, porque nós somos filhos do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Então, que Deus, enquanto Deus não abriu a sua boca, nada aconteceu. Abra a sua boca e libere a palavra de Deus. Amém? Agora abra a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 4, versículo 17. Romanos capítulo 4, versículo 17. Olha o que diz a palavra de Deus. Que revelação tremenda é essa. Como está escrito: por Pai de nações te constituí, e perante aquele no qual creu, a saber, Deus, que vivifica os mortos e que chama à existência as coisas que não são como se fossem. Amém? Agora diga comigo: Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não são como se fossem. Amém, meus amados? Olha que palavra maravilhosa. Deus chama à existência aquilo que não é como se já fosse. Esta é a palavra de Deus para nós nesta noite. Então, meu amado, chama à existência aquilo que ainda não existe. O que tem que balizar a sua vida é a palavra de Deus na sua boca. O que tem que nortear a sua vida é a palavra de Deus na sua boca. Aleluia! Então abra a sua boca para profetizar a vitória. Não diga: eu tenho uma doença. Não diga: eu tenho câncer. Não diga: eu sou muito pobre. Eu tenho tal coisa, tal dificuldade. Diga: eu tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia! Diga: Deus é poderoso para suprir todas as minhas necessidades em Cristo Jesus, segundo as suas riquezas em glória. Profetiza a palavra de Deus na sua vida e você verá um milagre acontecer. E eu quero lembrar também nessa noite o que aconteceu comigo quando eu profetizei a palavra de Deus e o milagre aconteceu. Eu tinha chegado de um culto, eu era solteira, e eu me sentei na sala da minha casa. Eu comecei a assistir, liguei a televisão e estava dando uma minissérie. Naquela minissérie havia uma música de entrada assim, e aquela música dizia assim, ó, todo mundo conhece: hoje eu quero a rosa mais linda que houver, para enfeitar nossa noite de amor. E aí, quando deu aquela música, eu comecei a chorar no sofá. E eu disse: Deus, se esse homem que é homem, ele quer buscar a rosa mais linda que há, por causa de uma mulher, e tu és o meu Deus e o meu Pai, e eu também quero uma rosa linda, eu quero a melhor que tu tiveres para mim. Eu disse: Pai, eu quero um esposo para me casar. E naquela hora eu comecei a chorar no sofá, e comecei a ver o dia do meu casamento, uma caminhonete branca, grandona, entrando no apartamento, nas garagens do apartamento que eu morava. E eu comecei a ver o meu vestido de noiva em cima da cama. E o vestido de noiva era de manga comprida. E eu chorava tendo aquela visão.
E a Cristina chegou da escola de noite, mais tarde, depois do culto. E quando ela chegou, eu disse para ela: Cristina, eu vou me casar. E ela disse assim: ué, a pastora está até ficando louca, não tem nem namorado ainda, já está dizendo que vai casar. Irmãos, né? Em pouco tempo, eu conheci o meu esposo. E em seguida que a gente se conheceu, a gente já começou a ter certeza, né? Primeiramente ele, depois eu. E então ele disse para mim assim, ó: nós vamos casar em dezembro. E eu disse: sim, como tu quiseres. Aí eu fui para Deus e falei assim: Senhor, mas a visão que eu tive era de um vestido de noiva de manga comprida. Como é que eu vou entrar em dezembro numa igreja de manga comprida? E aí passou uns dias, ele me ligou de novo e disse assim: não, eu não vou aguentar até dezembro aqui nessa cidade. Eu vou para aí, nós vamos casar em setembro. Eu disse: glória a Deus. Irmãos, eu casei com vestido de manga comprida. E quando chegou o meu padrinho, no dia do meu casamento, entrou com uma baita caminhonete branca para me pegar na porta do meu apartamento, pastor Júlio, né? E foi me levar para a igreja naquela caminhonetona, né? Branca. Então, amados, quando você abre a sua boca e você profetiza o sonho do seu coração, o desejo do seu coração, Deus ouve a sua oração, Deus atende. Pode ser a coisa mais difícil desse mundo, mas se você crê, você abre a sua boca e profetiza, porque o homem natural, ele não entende as coisas espirituais. Mas seja um homem e uma mulher espiritual, porque você pode estar vendo caos, mas você não diz caos, caos. Você está vendo caos e você diz: haja luz neste caos, haja luz. E então você vai ser como o teu Pai Celeste, né? Então não relate as coisas como elas são, mas como elas deveriam ser. Amém? João capítulo 15, versículo 7. João capítulo 15, versículo 7. Olha o que diz a palavra: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós. Então, primeira coisa, você tem que permanecer em Cristo Jesus, amém? Depois, as palavras dele precisam permanecer em vós, aleluia. Então, quando a palavra dele permanece em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito, aleluia. Então você permanece nele, as palavras dele permanecem em você, porque as palavras de Deus são de fé e esperança. Jesus nunca tirou a esperança de alguém, ele nunca deixou ninguém sair da sua presença de mãos vazias. E hoje você não vai sair daqui de mãos vazias. Você vai sair daqui da mão cheia da bênção, da glória, da presença, da unção, do Espírito, da promessa, aleluia. Fale como homem espiritual, viva por fé e não por vista. Não pelo que você vê, mas pelo que a tua fé é capaz de alcançar. Jó, depois de perder tudo, de perder seus filhos, de perder os seus bens, de perder a sua saúde, ele proclama bem alto: eu sei que os teus planos não podem ser impedidos. Eu sei que os teus planos
não podem ser impedidos. E também ele salta dizendo: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Aleluia! Saiba que o teu Salvador vive e Ele vai se levantar nesta causa por você. Ele vai se levantar. Creia. Isaías também profetiza: a palavra do Senhor não voltará vazia, mas ela cumprirá aquilo pelo qual ela foi enviada. Então, quando você profetiza a palavra, você lança a palavra, ela vai produzir aquilo que ela foi enviada. Se ela vai dizer: haja luz, vai ter luz. Ela foi enviada para que haja luz. Então profetiza a palavra de Deus, aleluia, porque ela vai trazer a existência. Jesus, ele amaldiçoou a figueira quando ele foi procurar os frutos. Naquela figueira não tinha figos. Era a estação, não era a estação do fruto da figueira, mas ele foi procurar fruto. Então eu quero dizer para você, amado, não importa o governo que está nos regendo, nós não dependemos do governo, nós dependemos do Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele que é o nosso pastor e nada nos faltará. Porque Davi, quando cantou este salmo, ele não estava esperando algo do governo, ele não estava esperando algo do rei, ele estava esperando algo do Deus Todo-Poderoso, do pastor dos pastores. Então ele creu que o Senhor proveria todas as coisas. A sua vida é o resultado daquilo que você fala, do que você crê. A sua vida é um resultado daquilo que você fala e daquilo que você crê. E eu quero dizer que o Senhor Deus suprirá todas as tuas necessidades. E não vai te faltar nada neste novo ano, porque o Senhor é contigo. O Senhor está à tua frente, você não será abalado. O Salmo 1 nos diz isso. Diz que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. O conselho significa as ideias, as conjunturas dos ímpios. Nem se detém na roda dos pecadores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros, que as folhas não caem, e tudo o que fizer prosperará. Aleluia! Então, quando você medita na palavra de Deus, a palavra é fonte de toda a vida para você. Quando você medita nesta palavra, você vai prosperar em todos os teus caminhos. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. Para encerrar, glória a Deus, eu quero falar, eu não vou ler, mas eu vou falar só Marcos capítulo 11, versículo 23 e 24. Fala a respeito da multiplicação dos pães. Então, quando Jesus vê uma multidão muito grande, ele pergunta para um dos seus discípulos: quanto nós precisamos de dinheiro para alimentar toda essa multidão? E um dos discípulos diz: olha, 200
e tantos denários não seriam suficientes ainda para alimentar toda essa multidão. Mas o Senhor falava isso para ver o que ele respondia, porque na verdade ele já sabia o que ele ia fazer. Então olha o que Jesus faz. Jesus diz para ele: o que você tem aí? E ele diz: olha, nós temos apenas 2 pães, se eu não vou trocar aqui, né? E 5 peixes. E então Jesus diz: muito bem, então agora você divide os homens em 50 e 50 e os alimente. Jesus começou a usar a fé. Nós só temos isso, mas vamos começar a nos organizar para alimentar todo mundo. Aleluia! Comece a te organizar este ano, porque Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida. O milagre da multiplicação está sobre você. Aleluia! Começa a se organizar. Já é uma profecia quando você vai dizer: olha, se organiza aí porque vai dar tudo certo. Te organiza porque vai ter pão para todo mundo. Te organiza porque vai ter peixe para todo mundo. Aleluia! E depois Jesus deu graça. Pai, eu te dou graças por esses 2 pãezinhos e por esses 5 peixinhos. Eu te dou graça, Senhor. E Jesus agradeceu e distribuiu, e todo mundo comeu e se fartou. E depois Jesus disse: recolha as sobras, para que nada se perca. Uma coisa que eu quero compartilhar com você: não deixe nada se perder. Foi recolhido 12 cestos. Jesus mandou guardar o que sobra. Guarde o que sobra, que Deus vai te abençoar, viu? Agora fique de pé no seu lugar.